A gente está falando de uma instabilidade política no clube, né? Augusto Melo pode voltar à presidência do clube, esteve, inclusive, ontem no Parque São Jorge, né? Ontem à noite. Uma aliada do dirigente afastado alegou que assumiu o cargo de presidente do Conselho Deliberativo e acabou, de certa forma, segundo ela, anulando o processo de impeachment. Então, a gente explica para vocês essa história toda. Olha a confusão. No dia 9 de abril, a Comissão de Ética do clube, do Corinthians, votou a favor do afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Mas a Comissão de Ética só protocolou essa decisão na última sexta-feira. Quem vai assumir o cargo, portanto, da presidência no lugar de Romeu Tuma seria Roberson de Medeiros, que está de licença médica. Aí que começa toda essa treta, essa confusão. A Maria Ângela de Souza Campos, que é uma conselheira e aliada de Augusto Melo, diz que assumiu a presidência de forma interina por conta desse afastamento. Com isso, ela alega que todas as decisões realizadas depois do dia 9 de abril devem ser anuladas. Aí que está o problema. Uma dessas decisões foi justamente o afastamento de Augusto Melo da presidência do Corinthians do clube. Do outro lado, a gente tem a fala de Romeu Tuma Júnior e também Osmar Stabile, que é o presidente interino do clube. Ambos estão alegando que a Comissão de Ética não tem o poder de afastar o presidente sem aprovação em plenário do próprio Conselho Deliberativo. A Polícia Militar esteve lá no Parque São Jorge no sábado, quando Augusto Melo esteve por lá, e que, segundo ele, estava ali para assumir a presidência. A polícia compareceu por conta de todas essas tretas, invasões de torcedores que protestaram contra Augusto Melo. Tá aí um pouquinho dessa treta, dessa confusão. Começo com você, Bruno. É difícil até para a gente entender e explicar para quem está em casa uma confusão, porque nesse momento o Corinthians está vivendo uma situação onde dois caras estão falando: eu sou presidente do clube. E a gente não sabe quem é quem. Exato. A gente vai ter que, para usar um jargão, ver as cenas dos próximos capítulos, né? A gente está aqui no papel de dar informação sempre correta, precisa e apurada. Então, a gente sempre tem que ter muita tranquilidade, muita calma para comentar sobre o assunto. É uma guerra de versões, né, Renan? Na verdade, nada mais é do que uma guerra de narrativas da parte do Augusto Melo, que foi afastado do cargo, né? E ainda, em tese, baseado nas decisões da última semana, ele ainda passaria pela votação que definiria ou não o impeachment, né, de maneira definitiva, né, o afastamento definitivo dele da presidência do Corinthians, e da parte da oposição, que diz que o decreto, o ato da Maria Ângela, que é a primeira secretária do Conselho Deliberativo, de que ela não teria o poder para tal, ou seja, ela se autodeclara uma autoridade do Conselho Deliberativo e, portanto, nesse caso, com a anulação de todas as medidas que foram tomadas depois do 9 de abril, ela se declara, inclusive, no poder de assumir a presidência do Corinthians, né? O que a oposição alega? Que ela não tem esse poder, ou seja, que o Conselho Deliberativo ele não tem essa atribuição e que a Comissão de Ética, que afastou o Romeu Tuma do Conselho Deliberativo, não tem também o poder para fazer isso. Ou seja, é uma guerra de narrativas. Da parte do Augusto Melo, que está tentando, de todas as maneiras, retomar o poder, retomar a presidência, e da parte da oposição, que tem nas mãos o processo de votação pelo afastamento dele, ocorrido na última semana, e que diz, né, segundo a versão do pessoal da oposição do Corinthians, de que o Comitê de Ética não poderia afastar o Romeu Tuma, portanto, a partir daí, tudo que for definido por Comitê de Ética e por Conselho Deliberativo não teriam validade. Morelli, você que é um cara que não fica em cima do muro, por isso que eu gosto de falar com você, e a gente aqui também não tem papas na língua aqui no programa. A pergunta é, né, muito torcedor hoje deve estar se perguntando, é golpe ou não é golpe? Morelli, eu já pergunto para você, o presidente ou o ex-presidente do Corinthians, a gente não sabe, Augusto Melo, está tentando dar um golpe no clube? Bruno, Michel, Renan, amigos do Domingol, tem cheiro, né? Cheiro de golpe. Tem cheiro, não tem cheiro? Tem cheiro de golpe. Polícia, choque dentro do Parque São Jorge. Você não sabe quem é o presidente. Você não sabe nem se tem corintiano dentro da presidência do Corinthians, porque o que eles estão fazendo não é coisa de corintiano. Estou falando de clube, estou falando de time, estou falando de a parte financeira. Ninguém sabe nada disso. O presidente foi afastado. Foram tomadas as decisões e agora o presidente volta num sábado, para assumir o cargo. Na calada da noite. É muito. Para mim é muito golpe. Existem regras, né? O conselho está ali, o conselho votou.
O Romeu Tuma foi afastado, sim, mas foi protocolado a documentação na sexta-feira. Portanto, depois de tudo isso. E aí você vê uma briga de poder de pessoas que todo mundo fala que quer o bem do Corinthians e todo mundo está colocando o Corinthians numa vala comum. Corinthians, gente, isso é Corinthians. Não pode ser assim. Talvez depois do Flamengo, é o time mais forte financeiramente, de estrutura, de torcida, do futebol brasileiro. E a gente não sabe quem manda no Corinthians. Hoje o time joga. Com qual cabeça? Você acha que não... Ah, não. O elenco está blindado. Claro que não está. Imagina o Dorival Júnior. Quem é que vai pagar esse elenco? Júnior, que acabou de chegar no clube. O Osmar Stabile falou, perguntei quanto tinha de dinheiro. Me disseram que não tinha nada. Aí depois apareceram 5 milhões. Agora ele pagou uma dívida de 7, 9 milhões. Também não se sabe de onde surgiram esses valores. Então, assim, é preciso pensar no Corinthians, gente, com um pouco mais de responsabilidade, de respeito à bandeira, de respeito ao torcedor, de respeito à instituição, de respeito ao Dorival, aos jogadores que estão correndo ali 90 minutos para tentar tirar o time ou colocar o time num lugar melhor. E esses caras não fazem nada disso, nada disso. Então, é preciso fechar. Não é fechar para balanço, não. É fechar para arrumar essa situação política do Corinthians. É uma vergonha o que esses caras estão fazendo com o Corinthians. E olha, a gente tem uma imagem aí, não sei se já dá para soltar aqui, eu estava até pegando o nome, Douglas de Húngaro. Ele é mais conhecido, a torcida do Corinthians deve conhecer ele. É o metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel. A gente tem até umas imagens para mostrar. Ô, Michel, você que jogou, conhece bem torcida organizada, a pressão que exerce uma torcida organizada, mas acho que quando a gente fala de Corinthians e Gaviões da Fiel, talvez hoje seja a torcida que mais pressiona realmente os atletas. E o metaleiro, ele estava lá convocando pelas redes sociais os torcedores, a Gaviões, para estar no clube, porque estavam querendo tomar, segundo ele, o clube. E aí eu te pergunto, Michel, que impacto que isso tem? Primeiro, para a imagem do clube, para essa confusão generalizada, e depois, como o Morelli trouxe, Corinthians joga hoje, torcida, impacta diretamente ali no rendimento dos atletas. Como é que você se blinda, se fecha, Michel? Então, não tem como dizer que isso não vai impactar dentro do elenco, diante dos jogadores, até porque, até o Morelli citou algo, os atletas eles têm sim que ficar a parte da situação do clube, né, onde ele trabalha. Aí quando você vê, por exemplo, um presidente interino que assume falando que não tem dinheiro, o jogador ele escuta que, pô, como que eu vou ser pago no final do mês? Eu vou receber? Lógico que a prioridade sempre tentar se blindar, como você falou, e pensar no mais importante, que é o resultado, dar o seu melhor e fazer o seu trabalho bem feito, porque, querendo ou não, você é funcionário do clube, mas não tem como, com toda essa situação em torno do Corinthians, os atletas não estarem cientes da situação. Quando você vê polícia militar entrando no clube, a torcida organizada indo cobrar, um presidente que foi afastado querendo assumir do dia para a noite o clube novamente, não tem como, ainda mais, não tem como também blindar os jogadores sem saber das notícias, o que está se passando. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o próprio Memphis, o Carrilho, jogadores que jogaram na Europa há muito tempo, eu tenho certeza que nunca passaram por situações como essa. Então, quando você vê esse tipo de situação, você se pergunta o que dá para fazer, o que pode acontecer, até onde isso pode chegar. Então, assim, é preocupante, não tem como você ficar à parte disso e não estar ciente da situação. E lógico, vai jogar hoje, profissionalmente falando, você tem que tentar de alguma forma deixar isso de lado e fazer o seu trabalho, mas é muito difícil, né? Porque acabando o jogo você vai querer se interessar e saber até onde isso vai chegar. Então, assim, é complicado, é uma situação triste, né? Você vê, como ele falou, um clube como o Corinthians passar por uma situação dessas. A gente, muitas das vezes aqui, a gente brinca e tudo mais, mas a gente sabe que a gente tem que dar valor para a grandeza do Corinthians. Então, assim, é triste, né? Mas não tem como você conseguir blindar os seus atletas, tamanho problema que passa o Corinthians hoje. Ô, Michel, vamos ouvir, pode falar. Eu tenho duas informações. Uma que o Memphis e o Garro
estão tentando rever o contrato no Corinthians. Por causa de tudo isso, exatamente, não pagar, não receber, quem manda, e a Gaviões estaria disposta a parar com aquela vaquinha para o estádio, porque assim, está atendendo quem? E eles tinham acabado de anunciar a prorrogação da vaquinha, né? Faz pouco tempo, Exato, né? Foi essa semana. A vaquinha teria validade até o meio do ano. A Gaviões tinha anunciado a prorrogação da vaquinha até o fim do ano. Mas agora, com essa informação do Morelli, né, diante então, desse clima olha o tamanho disso, né? Olha o tamanho da confusão, Michel, porque a gente está falando agora de jogadores que já estão repensando seus contratos e a gente está falando da vaquinha, que é tão importante para o torcedor. A gente sabe que o Corinthians está fazendo esse baita esforço para conseguir pagar o estádio e aí a gente tem agora, com toda essa confusão, todo mundo repensando. E aí, Michel? Mas tem uma coisa, né? O povo sempre fala, porque jogador de futebol ganha muito, não sei o quê, só pensa em dinheiro. Gente, vamos lá. Todo mundo é pai de família, tem sua família, tá ali no dia a dia, trabalhando, independente se vai ganhar milhões ou não, tá ali em contrato, tem que pagar. Então você imagina, seja lá qualquer tipo de trabalho que você faça, você chega lá e o pessoal, não tenho dinheiro para te pagar. Como é que fica a cabeça do trabalhador? Michel, se você fosse jogador do Corinthians hoje, estivesse atuando, você repensaria o seu contrato? Cara, assim, é uma pergunta difícil. Com certeza, com o meu staff, com quem eu trabalhei por muitos anos, essa pauta seria dada. Tipo, vamos pensar no futuro. Uma reunião, né? Não, sempre acontece. E tem janela agora, né? Tem janela tem agora. A pausa para o Mundial. Sempre, não tem como você não pensar isso, até porque você tem que se blindar. E vai muito do momento também da sua carreira. Atletas novos, 25 anos, que tem ainda um longo percurso pela frente no futebol, se repensa sim, porque você quer sair desse momento perturbado. Lógico que deve ser uma honra jogar com a camiseta do Corinthians, mas é algo a se pensar, né? Porque não é fácil você trabalhar dentro de um ambiente pesado como está hoje dentro do Corinthians. Então, com certeza, se falaria, essa questão ia entrar em pauta, né? Até porque eu sempre trabalhei assim.